dando continuidade à nossa aula, tive que interromper por um instante, mas estamos aqui novamente para dar continuidade nela, tá? Daí vai ficar aí esses 2 vídeos, o primeiro de 15 minutos, daí eu darei continuidade no restante, tá? Agora estaremos vendo as objeções, tá? Há grupos, há tipos de pessoas que não creem totalmente na palavra de Deus, tá? Para eles a Bíblia contém erros e contradições, tá? Então nós vemos que alguns críticos apontam que a Bíblia apresenta aparentes contradições e inconsistências históricas e científicas. Eles falam, por exemplo, dos diferentes relatos acerca da ressurreição do Evangelho. Eles falam também da divergência da genealogia de Jesus, que se encontra em Mateus 1 e depois em Lucas 3, tá? É bom vocês estarem lendo esses 2 textos para poder entender o que está sendo dito aqui, tá? Eles apontam discrepâncias sobre o número de soldados e eventos que aconteceram, por exemplo, e que estão registrados no livro de Reis e no livro de Crônicas. Mas há uma resposta para tudo isso. A Bíblia responde tudo isso. Nós vemos que a maioria das contradições pode ser resolvida, né, com um estudo mais profundo, abordando um contexto cultural, literário e histórico. A diferença já nas genealogias de Jesus pode ser explicada considerando que Mateus apresenta a linhagem legal, enquanto Lucas mostra a linhagem biológica de Jesus. Essa é a diferença. Jesus e os apóstolos sempre trataram as escrituras como verdadeira e autoritativa. Vamos ler aqui 2 textos, tá? Pega a sua Bíblia, abra no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 17, tá? Versículo 17 diz assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Mateus 5, 18. Mateus 5, versículo 18. Aqui, Sermão da Montanha, diz assim: porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido, tá? Então nós vemos aqui que há respostas para essas objeções, né? Falando que a Bíblia existe contradições, nós vemos que não há como, né? As pessoas normalmente não fazem uma pesquisa profunda, né? Não buscam os relatos históricos, culturais acerca da palavra de Deus. Outro tipo de objeção que muitas vezes que as pessoas fazem é acerca da inspiração da Bíblia, né? E dizem que ela não pode ser verbal, mas apenas um conceito, ou seja, conceitual, tá? Então, neste caso, alguns defendem que Deus inspirou apenas as ideias dos escritores, permitindo-lhes liberdade para expressá-las com as suas próprias palavras, o que explicaria variações de estilo e possíveis erros humanos, tá? Mas a resposta para isso é: a Bíblia declara que as próprias palavras foram inspiradas por Deus, como o texto a gente viu de Timóteo, na primeira aula aqui que eu gravei, que vai dizer: toda a escritura é inspirada por Deus, tá? Soprada por Deus. 1 Coríntios 2,13 ensina que as palavras são do Espírito, tá? As quais também falamos
não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com as ensinadas como ensinadas pelo Espírito Santo. O uso que Jesus faz da Escritura indica inspiração verbal. Mateus 22, 32 e Mateus 5, 18, que foi o texto que a gente leu agorinha de pouco, tá? Outros vão alegar que a Bíblia, né, a inspiração da Bíblia foi um dogma, tá? Imposto pela igreja. O argumento que eles usam é o quê? Alguns alegam que a ideia de que a Bíblia é inspirada foi uma construção posterior da igreja para manter a autoridade sobre os fiéis, ou seja, eles alegam ser, vamos dizer, ser palavra de Deus para que tenham controle, né, sobre aqueles que creem, tá bom? Mas a resposta para isso é o quê? A própria Bíblia testemunha sua inspiração muito antes da formação do cânon cristão atual. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21, ensina assim: nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação particular, pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Os escritos de Paulo já eram considerados escritura no primeiro século, e você pode ler isso em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, tá? Outra objeção que eles colocam: a Bíblia foi escrita por homens falíveis e, portanto, contém erros, tá? Os argumentos que eles usam: muitos acreditam que por ter sido escrita por homens, a Bíblia deve conter erros como qualquer outra obra humana. E a resposta para isso é: Deus utilizou humanos, sem anular a sua personalidade e estilo, tá? Mas garantindo que a mensagem fosse transmitida sem erro. Leia aí 2 Pedro, capítulo 1, abram lá nas epístolas de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim, novamente: porque toda profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Vocês podem ver que a gente sempre está repetindo aqui os versículos de referência, tá? E Jesus confirma isso, confirma que a inerrância das Escrituras em João 10:35, aonde vai dizer: as Escrituras não podem falhar. Se a Bíblia é divinamente inspirada, então deve refletir a perfeição do autor divino. Leia comigo agora, Salmos 19, versículo de número 7, tá? Salmos 19, 7. A lei do Senhor é perfeita, aí já mata, e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simplícios. Tá? Na versão ACF diz isso. Então nós vemos que a lei do Senhor é perfeita. Tá? Deus não falha, tá bom? Deus não errou ao deixar a sua escritura, aleluia, deixar a sua lei, aleluia, para nós, tá bom? Nós vemos que mais uma objeção que eles fazem é que eles alegam que a Bíblia, né, a inspiração da Bíblia só se limita a assuntos religiosos, não às áreas históricas e científicas. O argumento que eles usam dessa vez é o quê? Alguns defendem que a Bíblia é inspirada apenas em questões de fé e moral, mas não necessariamente para ser. Precisa em história ou ciência. A resposta para isso é o quê?
Toda a Escritura é inspirada por Deus. Jesus usou fatos históricos, irmãos, do Antigo Testamento, como eventos reais, incluindo a criação, né? Mateus 19:4, Noé e o dilúvio, Mateus 24, 37, 39, como Jonas, né? Em Mateus 12:40. E nós vemos que a arqueologia tem confirmado muitos relatos bíblicos, como já havia comentado aqui, como a existência dos hititas e a destruição de Sodoma e Gomorra, tá? As objeções à inspiração divina, né, plenária e verbal da Bíblia, são baseadas em grande parte em mal entendidos da doutrina bíblica ou pressuposições críticas. No entanto, a própria Escritura, a história e a evidência arqueológica confirmam sua origem divina e fidedigna, tá? A Bíblia não é apenas um livro inspirado, mas a própria palavra de Deus, totalmente confiável em todos os aspectos da vida, tá? Teorias antibíblicas sobre a inspiração, né? Tem a teoria da inspiração natural. Como nós definimos isso? Essa teoria sugere que a Bíblia é um livro extraordinário, mas não divinamente inspirado. Seus autores teriam sido homens brilhantes e talentosos, né? Mas sem influência divina, sem influência sobrenatural. Como eu disse no começo, né? Nenhum ser humano, né, por mais inteligente que fosse, conseguiria fazer este livro, gerar esse livro da forma que foi gerado. O argumento crítico para isso é que a Bíblia é vista como resultado do gênio humano, similar a outras obras literárias grandiosas que tem por aí. A autoria tem apenas refletindo sobre Deus com sua própria inteligência. E a resposta bíblica nós já sabemos que é 1 Pedro 1:21, e também nós podemos falar da precisão profética da Bíblia, como diz em Isaías 53 e Daniel 9, tá? Não pode ser atribuídos isso à capacidade humana, tá bom? Vamos lá, segunda teoria. Inspiração parcial. Como definimos isso? Essa teoria defende que apenas certas partes da Bíblia são inspiradas. Tem alguns teólogos liberais, irmãos, que pregam, tá, acerca disso, tá bom? Tomem cuidado com o que vocês ouvem, tá? Eles alegam que somente algumas coisas foram inspiradas por Deus e outras coisas que não. Mas como já vimos, a Bíblia nos dá o respaldo para dizer que toda ela foi inspirada pelo Senhor, tá bom? Então, especialmente aquelas que tratam da fé e moral, enquanto outras áreas, como histórica e científica, contêm erros, tá? O argumento que críticos usam é o quê? Afirmam que a inspiração divina não cobre todos os aspectos do texto bíblico e que alguns eventos bíblicos são considerados como mitos ou figuras de linguagem na história literal, tá bom? E a resposta é 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Jesus e os apóstolos trataram eventos históricos como reais, incluindo Adão e Eva. Mateus 19, 4 e 6. E o caso, novamente, de Jonas, tá? 12, 40. Vamos lá. Teoria da inspiração conceitual. Essa teoria propõe que Deus inspirou apenas as ideias ou conceitos da Escritura, permitindo que os autores escolhessem suas próprias palavras, podendo cometer erros e transmitir esses erros. O argumento crítico para isso é o quê? A diversidade de estilos entre os autores indicaria que eles tiveram liberdade ao escrever a Bíblia, tá?
E algumas passagens podem ter sido, né, mal interpretadas ou mal registradas pelos escritores bíblicos. A resposta é 1 Coríntios 2,13, afirma que as palavras ensinadas pelo Espírito Santo foram inspiradas. Jesus havia dito, irmãos, e a gente vê esse texto, que nenhum i ou um tio se omitiria da lei. Mateus 5,18, indicando inspiração verbal, tá? Agora, a teoria da inspiração dinâmica. Qual que é a definição? Somente a inspiração conceitual, semelhante à inspiração conceitual, essa teoria defende que Deus apenas guiou os escritores de forma geral, permitindo erros humanos nos detalhes. Argumento crítico sobre isso. Sugere que Deus dirigiu os autores, mas sem garantir uma transmissão exata da palavra. Defensores dessa visão alegam que algumas discrepâncias nos evangelhos seriam a evidência das imperfeições humanas no texto. Mateus 4,4 responde isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se a inspiração for apenas dinâmica, não haveria garantia de que a mensagem transmitida é confiável, tá? Então nós vemos aqui algumas destas teorias. Existem mais uma ou duas, né? Por exemplo, a inspiração existencial, dentre outras. Mas eu queria ver agora sobre a Bíblia, é a corporificação da revelação de Deus, tá? A Bíblia é a corporificação da revelação de Deus. Só deixa eu ver uma coisa na nossa apostila aqui, irmãos. Ó, eu já estive passando com vocês aqui, desde a página 27 da nossa apostila, eu já estive falando inspiração plenária, verbal, infalível da Bíblia, tá? Já estive falando sobre as objeções, né? Também as teorias antibíblicas sobre a inspiração, tá? Agora nós estamos aqui no capítulo de número 17, tá? Que é da página de número 44, tá bom? Página de número 44 da sua apostila. A Bíblia é a corporificação da revelação de Deus. Primeiro ponto, né? A Bíblia é absolutamente genuína e confiável em tudo que podemos checar como fatos. Isso é uma verdade. Todos os fatos que estão registrados na Bíblia, né, nós podemos ver que ocorreram e isso é uma verdade, tá? Portanto, como é natural, até nas relações diplomáticas e comerciais, somos justificados em aceitar o que ela diz de si mesmo, declarando-se tanto no Antigo Testamento, mais de 3.800 vezes, tá? Como também a corporificação da revelação de Deus, como a gente viu, segundo Timóteo 3,16, 1 Pedro 1, 20 e 21, 2 Pedro, 1, 20 e 21 e por aí vai, tá bom? Agora, no 17.1 vai dizer assim, a singular e espantosa indestrutibilidade da Bíblia, tá? Aleluia. Irmãos, nós vimos, né, já agora, e sabemos que a Bíblia é alvo de ataque sempre, né? Ao longo da história ela passou por isso. Nós sabemos que é o governo dos opressores que não permitem
a entrada da Bíblia em seu país ou se quer uma pessoa ter o exemplar dela, tá? Além disso, alguns críticos intelectuais também até tentativa de destruição física deste material. No entanto, ela continua viva, permanece inabalável, né? Confirmando que este livro tem a sua origem divina, tá? Nós vamos estar vendo aqui alguns eventos, tá? Algumas evidências históricas da preservação da palavra de Deus, tá? Então, por exemplo, durante o Império Romano, Diocleciano ordenou a destruição de todas as escrituras. Entretanto, apenas poucos anos depois, Constantino legalizou o cristianismo e incentivou a propagação da Bíblia. Vamos lá, no período da Reforma Protestante, as traduções da Bíblia para a língua do povo foram perseguidas, mas não puderam ser impedidas. Quando você estuda aí a história da Reforma, você vai ver a tradução, né? A Bíblia, se eu não me engano, só era no latim, no grego, né? Se eu não me engano, não era dessa forma. E as pessoas indoutas, as pessoas que não tinham condição de aprender esse idioma, não tinham acesso à palavra, porque o exemplar também era muito caro. E nós vemos que grandes homens de Deus, por exemplo, Lutero, dentre outros, lutaram para que a Bíblia fosse traduzida no seu idioma, para que a Bíblia pudesse estar no idioma nativo do povo, tá? Então, por exemplo, nós vemos aqui que pessoas lutaram para que isso acontecesse. Até a Bíblia famosa King James, se eu não me falha a historicidade dessa Bíblia, não me falha a memória sobre a historicidade dessa Bíblia, é que este rei, né, pediu que a tradução fosse feita no inglês, para que o seu povo pudesse ter acesso a ela, tá? E como a gente estava dizendo, eu já disse, regimes comunistas, né, banem a Bíblia não pode ser livro, né, utilizado pelo seu povo, pelos habitantes da terra onde o governo é opressor e é comunista, tá? Vamos lá. Testemunho bíblico acerca da preservação. A própria Escritura declara a sua indestrutibilidade. Por exemplo, Mateus 24:35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Isaías 48 diz assim: seque-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Salmo 119:89 nos diz: para sempre o Senhor está firmada a tua palavra nos céus. O que nós concluímos com isso? A persistência e preservação da Bíblia ao longo da história testificam sua origem divina. Irmãos, pessoas morreram por isso, para que essa palavra fosse preservada. Pessoas ainda dão a vida para preservar essa palavra. Nenhuma outra obra que existiu na história resistiu a tão grandes perseguições. E ainda continua a impactar como a palavra de Deus causa impacto, tá? Então, a Bíblia por si só demonstra que ela é permanente. Demonstra que ela é eterna. Aleluia. Irmãos, vocês vão ver vários casos nos dias de hoje, né? Vocês devem ter ouvido alguns famosos, né? Dizendo, tem que mudar a Bíblia, né? Ela está muito desatualizada. Alguns pseudos pastores liberais pedindo para mudar a Bíblia, dizendo que ela precisa ser atualizada e por aí vai. Isso vai acontecer sempre, tá? Você que tem umas traduções mais antigas, preservem elas, porque as que saem agora você tem que tomar cuidado, porque algumas acontecem de textos serem alterados ou até serem retirados da palavra de Deus, tá? Então tome cuidado com isso, preserve
o exemplar que você tem, tá? Nossa, eu tenho um xodó com as minhas, irmãos. Ó, né? Você achando aqui atrás tem um monte, né? Tem um monte aqui, tá? Pastora Michele, nossa, pra que tanta Bíblia? Pra que tanto isso, aquilo? Preserve, irmãos. Guarda, aleluia, para que você não seja enganado com aquilo que está surgindo, tá? Caráter transcendente da Bíblia. Vamos lá. Agora, 17.2, vamos falar acerca do caráter transcendente da palavra de Deus, tá bom? A Bíblia é transcendente, porque sua origem, conteúdo e impacto ultrapassam os limites humanos. Ela revela verdades eternas e possui autoridade absoluta sobre todas as áreas da vida, tá? Ou seja, a Escritura testifica que a sua origem está em Deus, né? Texto conhecido, vocês já sabem, eu usei ele como base. 2 Timóteo 3,16, 1 Pedro 1,21, tá? Então nós vemos que ela tem esse caráter transcendente. O padrão moral da Bíblia é tão inatingível e condenador que não pode ser senão divino, tá? Pegando a nossa apostila, você pode ler aí Êxodo 20, Levítico 20, versículo 7, Tiago, capítulo 2, versículo 10, tá? Então, nós vemos que com outros livros sagrados, né, a Bíblia contrasta eles, né, debate com eles, vamos dizer assim, porque eles não agem da mesma forma, tá bom? Vamos lá. A unidade singular é perfeita e perfeita da Bíblia prova que o seu autor é Deus, tá? Embora escrita por 40 homens, como a gente já viu. De ocupações diferentes, 19 ocupações diferentes, 11 países, e aí por volta de 1.600 anos, tá? Tendo aí 10 gêneros literários e assim vai. Importante é, o sentido de cada palavra ou conceito é sempre o da sua primeira menção. Amor. Gênesis 22:2, João 3:16. Nós vemos tipos ou sombras no Antigo Testamento que encaixam perfeitamente com o corpo no Novo Testamento. A serpente de bronze, Números 21:6. Jesus vai dizer em João 3:14-15 que ele é o Cordeiro Pascal. Segundo, o primeiro e último livro da Bíblia encaixam-se perfeitamente. Você pode ler na página de número 48, tá? Página de número 48. Não sei se os irmãos conseguem. Focalizou aí, né? Você vai ver aí a comparação entre Gênesis e Apocalipse, tá bom? Nós vemos também que essa mensagem que nós temos, que você tem, a mensagem bíblica, é uma mensagem que é eterna e universal, tá? A Bíblia é atemporal e fala a todas as gerações, né? Culturas e contextos. Os seus princípios morais e espirituais continuam relevantes até hoje, né? Até hoje continuam poderosos, irmãos. Hebreus 4:12 nos ensina o quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Nós vimos isso. O impacto que ela causou em nossa vida e tem que causar em nossa vida. Sempre será um impacto poderoso e relativo, tá, para a nossa vida, relevante para a nossa vida. Ela nos ensina a santificar na verdade, porque só ela é a verdade, João 17:17. E ela causou um impacto na humanidade. A Bíblia transformou indivíduos, sociedades e nações. Irmãos, há relatos, há testemunhos de países mudarem. Aleluia. Há um país na Oceania
que é 100% cristão, esqueci o nome, Ilha Sige, eu acho, se eu não me engano. Até eles faziam um culto nessa última Olimpíada que teve. E o país recebeu a palavra de Deus, foi transformado pela palavra de Deus. Aonde essa palavra chega e há um homem, uma mulher cheio de Deus, irmãos, ela causará impacto, ela causará transformação, aleluia, sobre as vidas que a recebem, tá? Ela não ela influencia no aspecto moral, ela influencia, né, nos aspectos e sistemas legais do Ocidente todo. Foi o motor da educação e da alfabetização em várias civilizações. Você sabia que as primeiras faculdades que surgiram aí, né, depois dos impérios, tipo, vou falar período colônia, que agora os anos e o século eu não lembro, foram de teologia? As maiores faculdades que há nos Estados Unidos, como Princeton, Harvard, foram aquela faculdade na Inglaterra, que eu esqueci o nome agora, foram faculdades que iniciaram com cursos de teologia. Ou seja, a palavra de Deus sempre causou impacto, irmãos. Sempre inspirou movimentos de justiça social, como também até na abolição da escravidão, entendeu? Então, essa transcendência bíblica tem a sua evidência e origem divina. E em sua mensagem, que é eterna, causa o impacto profundo nos indivíduos e sociedades que recebem essa palavra, sendo ela a revelação de Deus. A Escritura continua a transformar vidas e guiar a humanidade para a verdade. Eu convido a você a ter uma vida, irmãos, de leitura bíblica diária. Também pela minha vida eu peço a Deus isso, que ela cause os maiores impactos sobre a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Peço a Deus que ela venha transformar a minha vida e a sua vida. Tenha aí o seu devocional. Não leia somente um versículo, irmãos. Nós da Igreja Evangélica Nações Unidas criamos aí no começo do ano um desafio bíblico de leitura bíblica de forma cronológica. E os irmãos têm lido, para a glória de Deus, a Bíblia. Eu creio que quem entrou tem cumprido isso. Eu, por exemplo, já estou no livro dos Salmos, se eu não me engano, no Salmo 106. E para mim está sendo muito edificante ler e reler e conhecer ainda mais a palavra de Deus. Porque o Senhor sempre fala conosco. Ao ler a sua palavra, o Senhor conversa conosco, tá? Então nós temos aí aproximadamente 50 minutos de aula gravada, tá? E eu louvo a Deus pela sua vida. Paramos na página de número 49, irmãos, tá bom? Página de número 49, eu vou estar gravando outras aulas, vou estar colocando no grupo para que vocês acompanhem, tá bom? Vamos orar para estar terminando, né? Louvo a Deus pela sua vida que assistiu essa aula. O Senhor te abençoe e prospere, dê aí o like, né? Como esse povo faz, dá um joinha lá, divulga o canal do seu pastor, do seu professor, se você puder fazer isso, eu vou ficar muito feliz também, tá? Tem outros vídeos antigos, irmãos, gravados nesse canal, tá? Vídeos de outros estudos que eu dei, de indicação de livros, de cultos que houve na nossa igreja, de pregação da palavra. Então eu te peço, nos ajude, divulgue aí o canal aí para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome por cada vida, Senhor Deus, que acompanhou esse estudo, Senhor. Senhor, abençoa os meus irmãos, encha-os com o teu Espírito Santo, derrama sobre eles a tua presença e faça, Senhor Deus, a tua grande obra, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, tenha um sábado abençoado, tá? Domingo, cultue na sua igreja, onde você cultua aí, adore a Deus, exalte o nome do Senhor.
estarei gravando aí mais aulas, tá? E sexta-feira aí não se esqueça, a gente vai ter aula e entrega da prova. Espero que vocês vão bem, tá? Fiquem com Deus, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Amém? Paz, Senhor.